Ei, Papa Francisco, eu gosto de eu gosto de conversar só com a malha fina para fazer valer. Isso foi em todo o meu tempo com Deus, com Jesus, com a Santíssima Trindade, com o priorado. Porque não seria com algum papa, né? A gente não consegue entender que ele saiu, mas ficou. Porque isso tem uma vantagem do caramba, né? Na verdade, isso tem um jogo, né? Um jogo enorme. O que é paradoxo do alemão? No Vaticano, aqui em fascismo, né? Entre capitalismo e comunismo, né? Porque a laica brasileira traz condições que são tão adversas, né? Porque nós temos corrupções que elas alastram de ateístas quando religiosizaram, né? Em questão de cruz aqui em Ressurreição, caso em algum lugar, homens e mulheres tivessem, né, pensado em algum momento, antes de abrir as pernas, no momento ou depois, né, entre toda a bizarrice que se tornou absurdamente extensa, com o que entenderam individualismo, corpolatria, narcisismo, independente de modelo padrão, de sustentabilidade. Eles são tão porcos que a gente tem uma gravidade do que quando fizeram um trabalho, o que sobrou fartura para hipertrofia, ou pedaço, né? Aqui em caso, os padres, os milionários que nunca viram, né? Que num dado momento entre Galileu, entre Jesus, aqui em Maria, Deus, né? Deuses, né? Sobre condições politeístas, quando é que toda a bizarrice de todos os lugares, né? Puteiro em tudo quanto é convento, puteiro protestante, puteiro que entre anjos e demônios, né? Quando num dado momento, a polêmica para poder justificar, né? Que tem o paradoxo da dificuldade de historicizar, como justificarem esse só historiciza, porque não teve esse, aquele, alguém tem que botar uma continuidade, dependendo de infidelidade, virar fábula, né? Conto cinematográfico, encher o bolso e sustentar prostitutas e tudo, porque antes de qualquer pessoa falar de religião, ou do que virou igreja corpo, igreja mundo, igreja instituição, né? Se eles se revezassem, organizassem, cagando na entrada ou na saída, mas cagam na entrada e na saída, né? E dão a bunda o tempo todo, né? Fé e fezes, recurso e trabalho, virou uma porra de um caralho muito grande, né? Onde sobra caralho entre passivos, ativos e relativos, né? Quando a fartura, a bizarrice, caso os que foram para as academias entendessem a questão das cargas perante o escravismo, criança, adulto, tudo que é liberado, tudo que os ricos, a guerra dos ricos, descabidos e autônomos, multi-enquadrilhados, quando apontado máfia do Vaticano, e não necessariamente dele, né? Tem onde os ateus, os protestantes, os muçulmanos, os budistas, qualquer putaria de tribo, terreiro de macumba, quem se encostar em laica de linha branca, linha preta. Eu quero resposta sobre quantos tem que matar e quem me induziu a matar para poder bem viver um pouco. Já que a fachada do celibato não atende, né? Diz que igreja boa é aquela que coloca para dentro todo pecador sem discriminar. Mas a questão, né? Quando a igreja, né? Entre a fachada dos héteros e o fracasso, inclusive, dos homossexuais, uma inteligência, né? Entre a pedofilia, o estupro, a guerra daqueles que são sem causa, que é manter uma instituição, né? Ao prazer de carregarem a batina, o celibato tal, que fica descabido a Maria, Jesus, ainda, né? Temos um agregado de falas, até porque o campo acadêmico também não resolve. E eles querem praxes, que eles vão montando bombas nucleares variadas e eles, né? Para justificar o deles, o outro tem que levar o paradoxo mastigadinho para ele ter um bom discurso e roubar na frente. Então, todo mundo roubando ao mesmo tempo, eu só queria saber
entre donos do puteiro da penitenciária maior, né? O paradoxo do baixem as armas, seja a paz, né? Que não andam na rua, não usam nada. Os meios de produção e as ambições são caríssimas, né? Em todo o puteiro, e temos puteiros que são muito gritantes, que conseguem fazer com que a Igreja Católica tenha o seu perdão, né? A gente for avaliar os contrastes de alguns, do tanto que mata, levanta bomba, qual que não levanta bomba, né? Se a gente for colocar as relações de abortistas, estupradores variados, genocidadores variados, em todo lugar padres que nunca foram padres. Não só são boizões, como estupradores, molestadores. Fica muito difícil saber, né? Porque tem a justificativa de determinados homens, mesmo que não sejam homens, e quando justificar, né? Que quem entende o milagre, ou viveria mesmo o milagre, a revelação, as coisas tais, perante um isolamento, né? Que eu coloco as questões que a gente vem para entender o prazer, tem como perpetuar sem prazer, sem amor, sem responsabilidade. Fica a justificativa do que o que trabalha no pesado, né? Tem motivo para falar de padres, inclusive quando não se respaldam perante o mínimo de inteligência, sabendo que a maioria dá bunda em qualquer lugar, que é dar bunda para ter benefício em igrejas, são induzidos à pedofilia livre dentro do Brasil. A bebida não para, a droga não para. E onde é que não é? Porque produzem para eles consumirem, é rentável, as fachadas das regras dos conformes, né? Prostitutas livres, viados livres, o que são héteros, como que eles chegam ao topo, mostram as suas bases, a realidade das coisas, né? Porque são escravistas, são sustentados como que determinada oratória que era apontada desse tamanhozinho, né? Que momento a oratória tinha real dignidade, né? Que eu quero saber como que a gente fecha a minha folha, a minha carteira de trabalho, de todo o trabalho que todos, em todos os lugares, esperaram não só que eu morresse, que é o vivo e o morto, né? Que é transcendentalizar, aparentemente naturalizada num tempo corrente, poder dizer, quem fala que eu não sou Jesus, que eu não sou Maria, que eu não sou o Espírito Santo, que eu não aprendi a ser Deus sendo deusa. Em que momento a oratória, o componente histórico, a historicização, quando corruptos e violadores, né, retornam ao zero absoluto? Quem é que sustenta, quem é que produz, né? Estados academizados absurdamente fracassados, guerra de intelectuais com o rabo na cadeira, fingidos os mais nervosinhos, os mais livrezinhos, mas para manter as fodas deles, as perpetuações deles, as gravidades das cadeias, que não mais atendem, que a maioria cu ou bunda, fora ou dentro, muitos querem ir voltar porque exatamente o sexo é livre, estão sempre arriscando, tem cobertura dentro, tem cobertura fora, por vezes mais rentável para eles nem pagar aluguel morando na cadeia, quando são muito bem enquadrilhados, quando a maioria é. Haja vista que eu estou querendo terminar de fazer o resumo de um problema familiar que não aconteceu sozinho, para dizer quem são aqueles demônios lá de casa e até que ponto isso, né, os demônios de todas as casas, mas tem quem, né, joga com o que não tem, e mesmo temos que colocar os que foram devotos dentro da minha casa, que até que atravessasse a rua e levasse dinheiro para enfiar no cu da instituição, que não tinha responsabilidade demonstrativa dentro de uma casa, de como manuseiam a educação de crianças a adultos, como não manuseiam a realidade, que vira o paradoxo da intelectualidade estimulada por tantos segundos, né? É segundo do segundo que a fofoca etiquetada de um bando de miseráveis, geralmente homossexuais, enrustidos, porque a coisa tomou proporção tão grande, né? Estimularam que todos devem ser autônomos, né? E mesmo que não devem trabalhar, constantemente reclamar de toda forma de imposto, e tem muito imposto, muito dízimo, e eles roubam como levam em tudo quanto é lugar, é muito no privado, é muito no online, é muito no presencial, é muito no que se tornou privado e multiherançadores, o litoral brasileiro,
todos arrecadações fora da carteira, alegam constantemente que não precisam de carteira, ganham benefícios encostados, e isso vira uma jogatina, porque, né, tem sempre o querendo chegar no topo e o palco político quando não é religioso, o religioso quando não é político, porque pela lógica, né, a coisa tem que responsabilizar. Em que momento o alto fundo laterais, que não é logo ali, nem acolá ou qualquer coisa assim, e implica em entender o nascido, o nascimento aterrizado, o respeito à morte aterrizado, a quem justificar incorrupção, né, inviolabilidade, inafiançamento, inabalável, sobreviver até agora, tem que ter um ato de fé muito grande, porque são muitos assassinos juntos, são muitos estupradores, e não encontrei nenhum recalcado e que achasse que eu não tivesse perdendo meu tempo, que eu deveria estar ganhando dinheiro a qualquer modo, porque eles estupram a qualquer modo, eles querem que o outro se foda, até quando eles estão fudendo grupalmente, que é comum embaixo das asas do monoteísmo. E o monoteísmo, quem se aponta cristã perante o que virou Vaticano, né, pró-Vaticano, a quem sub-vaticanistas, apontar: sou cristão não praticante. O que é cristão praticante? Se ele não tiver casado e mostrando o poder do sucesso perante a instituição que manuseia esse comércio, né, isso implica que eles entram para a ala dos isolados ambiciosos, canguinhas, etiquetados na fachada e enrustidos como homossexuais. Os homossexuais casados, os homossexuais sobre regras que nem bichos, os bichos que estão dando a bunda na floresta, não muito menos do que eles, que a gente tem que justificar porque que come alguns bichos, se isso afeta depois deles fuderem, se cagarem pelas bundas, se a gente fica subjugado ao que virou contaminação, né, criacionista atacado, varejo, ou a desgraça sobre a relação do que virou a quem o poder da carne justificar as relações de jejum, a fartura, as coisas colocadas como eu fiz perante diretrizes hipertrofíveis de um povinho que, além de não ver Jesus, nem se decidiram homossexuais como para poder virarem um modelo qualquer padronizado, o nível de porcosidade até onde Brasil com Z e com S, né? Delimitei campos, mas dá para ver, né, que é o inédito, tem que se apontar inédito, né? Nem de 4 a quem bípede comparado para justificar o que entenderam de politeísmo, poligamia, a sobrar fracassado, arroz com feijão. Qual o problema quando tudo se perde? Arroz com feijão fracassado do monoteísmo monogâmico, já que ninguém é de ninguém, todo mundo morre. Imagine se eles tivessem feito, se eles caso eles soubessem, né, empurrando com a barriga e com bombas até eles. Isto é ouvido o tempo todo, que se pudesse mais roubavam. Todos atrás de condições absurdamente violadoras, estupradoras, genocidas. O céu que eu conheço e muito bem conheço, que alguns padres se ousaram a bem relacionar, o Hitler é santo, porque a gente precisa de alguns abatimentos num dado momento, né, que virou como amostra para justificar a linearidade que adequa o povo multi-experimentador, que nunca tá bom, degustativos, né, antipáticos, bizarrentos, podres, soberbos, prepotentes. Como não ser prepotente? O que é ser prepotente, não é? Então, num dado momento, né, quem que é o tradutor? Como que a coisa se traduz? Como é na música que eu tinha postado aí, que o cara cantou aquela Air Supply, sei lá, que é, né? Que quer dizer, a música tem uma finalização, tipo a troco de nada ou qualquer coisa assim. Aí eu coloquei em ação de graça, né? Tipo, fazendo amor em ação de graça. Como, né, fazendo amor, tá lá a troco de nada, qualquer coisa mais ou menos assim, que essa música me apareceu num dado momento, falei, né, das melhores, de repente me envolvi com a música um pouco,
também escutei muito pouco, ai, tomei um verdinho ontem, sabe qual é? Na cabeça, já saiu o cabelo quase todo, eu não dormi de madrugada, vocês tomam um banho. Eu já estou em estado ressuscitatório, reversas, mumificatórias, né? Que datação fazer, né? Quanto custa datar, né? Quanto custa mais violarem, né? Onde está os restos de Maria Mãe, Maria Madalena, Jesus, Einstein, Hitler, né? São tantos, não é? Que virou, né? Que virou a fé revelada, que se tornou inocentemente cientificível, que entenderam de materialismo, materialidade, em que momento intelectualidade que justificasse, né, o não acidentar, o paradoxo né, do fracasso medicinador perante o milagre naturalizador, o fracasso da tecnologia estimulado para tantos multicobaiar, porque eles não conhecem a bunda deles, ou muito conhecem a bunda deles. Existe sempre uma vala para muito descer. Em um dado momento a gente fala que seria retornar à igreja. O que é santificar a minha avó numa igreja? Nessa igreja, em qualquer igreja. Tem noção do que são os protestantes brasileiros? Tem noção? Como eles estão fazendo no mercado de trabalho, como eles querem trabalhar recebendo benefícios sem poder, porque geralmente tem tantos sem carteira assinada, uns querendo exigir tanto anti-leigo para eles serem os picos das guerras, sendo que eles não resolvem o problema presidencialista, porque por alguma lógica, em piso de intelectualidade, o que é cargo transferente de rei? Onde virou diferencial de rei, papa e Estado, que é constantemente adotado que o Estado não tem razão. E quem bota o rabo ali, não podem outros entrar, eles enfiam o privado deles no fundo do cu, eles fodem pra caralho, eles se tornam os ateus mais porcos e covardes. E como falar mais porcos e covardes? Quando não matam ao vivo no meio dos outros, caso eles pedofilizarem com todo o recurso caríssimo e o rabo para cima, toda a gravidade que esses padres esparramados, que implica em justificar aonde o problema da penitenciária maior entre o aforado de bispado, a guerra do aforado de bispado, do meu pedacinho que não posso entrar nem sair, quanto mais, todos os lugares, a cada mais dia que se passa, menos eu sou de cada lugar onde eu cheguei. Branca, mulher com a independência absoluta, que eu tentei não incomodar ninguém, de repente eu tenho que me deparar com um bando de porcos que não sabem o que é ser capitalista, não sabem o que é ser comunista, enche o saco com o que foi fascista, enche o saco com o que foi nazista, são criminosos, violentadores, contra toda e qualquer fé. A desordem é enorme e a fartura e o enquadrilhamento é enorme. Não só aqui como todo lugar, não é por onde começar. Eu só quero o fechamento da minha carteira de trabalho, indenização completa. Eu quero saber que título que eu recebo, porque num dado momento o materialismo não resolveu merda nenhuma. O comunismo, eu não sou oriental, eu nunca fui comunista, não sei o que é ser fascista e não sabia o que era ser nazista. Mas num dado momento, eu sou europeia, né? Entre Portugal e Espanha, e basta uma fibra alemã, que olha o cerne, a cagada do cerne, ou que vira cientificidade para cada um, bombas nucleares silenciosas, quem responde pela temperatura, onde fica o paradoxo do Hitler entre alemão, a quem Jesus, né, o pior do Hitler foi o melhor de Jesus reencarnado. Vocês preferem que eu fale um pouco mais sobre isso, né? Porque foi o cara mais esculachado da história e é o cara que foi literalmente um bode, considerado louco, não cientificível, não religioso, só que ele fez o que todo mundo queria fazer ou tenta fazer e não conseguiu num dado momento, ainda que, né, quem vai para inverno no russo não é quem tem o inferno russo, ou não necessariamente isso, mas são coisas, são minuciosidades, os deixados nazistas em todos os lugares e em todas as ambições, né,
chamados operados no vermelho, que num dado momento não estava expondo as mulheres ao fracasso, como muitos outros fizeram, né? Nos genocidamentos variados, ainda que teve um palco. O que é ter um palco? Todo mundo tem um palco, não é? Basta, o importante é quando a pessoa se acredita. E num dado momento a estratégia de suicidar é voltar para o mesmo lugar, né? Saber prioradificar, revelar. Eu tenho fatores, né? Padrões morais sobre isso. Daí o que são entidades, estratificações raciais, transcendentais, diretos e indiretas, a quem revelar essa notoriedade simplória, não é? E receber por essa glória ou ser edificada por um pouquinho de ação de graça. Eu nunca precisei de ser observada e não existe palco, nem valor que pague a minha jornada. Não está para comprar, nem para vender, nem para doar, porque não tem comparação. Será inédito infinitamente. Eu mesmo ganhei eternidades. Penso que ganhei imortalidades por estar viva e já ter vivido todo esse trânsito espacial multiprotocolar. Tem outras coisas, outras combinações coisificáveis. E foi apresentado o espaço todinho para entender o que é uma constante divina. Que num dado momento, olha o protecionismo que é dado para vocês. Vai lá para esse bando de viado e prostituta, pergunta a eles, entre o usufruto e o arbítrio, se eles já acharam o fundo do cu desinfinitivo para reversar essa nota. Então eu obedeci, eu queria dar continuidade. Tá travado, eu dependo desse aqui, né? Não consegui postar algumas coisas, estou bastante irritada porque tá muito calor e já foram muitos anos, não é? Eu penso que entre Alca e festa de maioria, os que não tem porra nenhuma para fazer, estimulando revoluções na altura do campeonato, passou de um salário mínimo, ninguém estimula revolução nenhuma não. Os filhas da puta que tem que estar trabalhando, fingindo caridade, fingindo que não ganha, fingindo que entendeu? Não sentam o rabo em nenhum lugar de graça e ficam profanando tudo. Sentam o rabo no subproduto da Igreja Mundo, Igreja Espaço, mas aí fica, ele sempre tem a desculpa quando o que se faz isolado, camuflado, né? É o fracassado perante o bom fudido do sucesso. Mesmo que eles cutuquem os rabos, estourem os perínеos, né? É de comum acordo as mulheres serem prostitutas e poligâmicas, lésbicas, bizarras, para acatar que eles sejam viados. Elas, né, existem organizações sociais onde eles são minuciosamente, porque tem tanta fartura, que eles são multidivididos e o cu escorre porra o tempo todinho. Né? O milagre que sustenta desse parasitologizamento constante, que está atingindo um platô alarmante, né, traz aqui, né, me impôs estar aqui sobre esta Simo-G, Tota-G, periodização literalmente sistêmica, colocada extraordinária aqui em paradigma, paradoxo, né, de relatividade geral, relatividade especial, aqui em datados delinquentes, deficientes, porque a jogatina de doidos, né, aqui em achados espertos, né, a gente tem tanta coisa, né, aonde que muçulmano algum dia foi monoteísta, né? E como colocar, quem é o paradoxo do judeu entre teoria de regras, que Jesus não teria vindo porque ainda vem. Cadê o Jesus de vocês que veio para comparar com o que ainda deveria vir? Que eu deveria ter encontrado algum viado com o rabo um pouco limpo para poder ainda sair dessa, acreditando que teria ainda muitos anos de vida e poderia trazer um filho e colocar esse nome. Um casal de gêmeos, né? Entendendo a minuciosidade do tempo, eu poderia colocar eles para fecundar numa boa e trazer um mundo novo. Para bizarrar, eles são capazes de estuprar fronteiras, perder tempos infinitivos para justificar, humilhar o outro e não ter responsabilidade. Eu só queria entender por onde eu posso começar a matar, em nome da Santíssima Trindade, e quem é que vai carregar essa causa. Que eu não nasci para isso, e todos vocês
E eu já entendi o nível de ameaças de ministérios públicos, de Força Armada, de públicos, de privado. Todos eles se tornaram negligentes a essa pauta. Ateus a religiosos, qual é o protocolo de vocês de acatarem fome, anti-exclusão, inclusão de conformes? Eu andei me incluindo sozinha, mas a coisa não ficou boa para mim. Por que que não ficou boa para mim? Né? Eu não acatei corrupção e precisei entender uma rotatividade sobre o fracasso migratório e saber que eu poderia começar, tentar recomeçar por não acatar infidelidade e indiferença com a independência que eu adquiri. Então eu tô querendo matar, queimar a lista, fazer a reversa da lista, ou porque as pessoas têm direito de fazer, pagar uma fiancinha, ficarem livres na cadeia dos conformes. Quando não se tem força, tem que pensar margem de segurança, caso as portas se abram, o viado e a puta novo se tornam mais violentos e mais estupradores e voltam a desacatar, como acontece em todos os lugares. Vão lá e fazem de novo, fazem em grupo. O estupro infantil livre entre mulheres, as redes sociais, elas são... Eu precisei de viver o que eu estou colocando num dado momento para entender o que são todas as possibilidades de bem amar, que convidam você a entender o detalhe das coisas, que é a oralidade, que é a preliminar. O nível de desgraça é absurdo. E os jogadores entre democracias aqui em ditatoriais são tão porcos entre puteiros e haréns, e destransparência sobre assassinatos, crimes de guerra, uso de armas, e todos que estão em condições adversas nos meios de produção, operando de várias maneiras criminosas, sabem, acatam e usufruem. Agora é minha vez, agora é minha vez. Então eu quero entender quando é a minha vez, aonde que eu vou sentar com a faca. E se a coisa não for exatificada, quem é o primeiro que eu devo enforcar ao vivo, queimar, atirar pedra, inquisitivar, martelar até o último momento? Eu tô querendo praxes, como foi cobrado no campo pedagógico no outro lado da tela. Caso reforma, caso revoluções, caso demônios e demonizadores. Então nós temos que entender quais são os passivos, os ativos e os relativos, mesmo limiar de força que bem resolva tudo isso daí. Pra gente entender o que é o Brasil com Z e o Brasil com S, perante os vasilinadores, delinquentes, que ganham infinitos de dinheiro, e uns aparentemente mais discretos, operando pelas potências mais criminosas, que eles não acreditam em eternidade, imortalidade, espírito vivo, morto, são degustativos, silenciosos, mas que para mim já são muito mais gritantes do que se pensa. Eles não trabalham, não servem para fronteiras, não servem para urbanizações, não resolvem problemas de trabalhadores, de sem terra, não resolve de ninguém, e a maioria são todos criminosos de guerra. Como resolver? Porque solução tem.